eu sou o Renato, advogado especialista em licitações, e hoje eu vou te mostrar os 5 erros mais comuns que fazem muita gente perder a licitação e principalmente como você pode fazer para evitar cada um desses com passos muito simples que você vai fazer e que vai corrigir antes que o problema aí venha acontecer com você. Se você gosta de conteúdo claro sobre seus direitos e sobre o mundo das compras públicas, já aproveita essa oportunidade, se inscreve aqui no nosso canal. Pessoal, e aqui nesse vídeo eu já vou direto ao ponto. Qual que é um dos erros principais que fazem muita gente perder então a licitação? O primeiro deles, né, que tem que ser mencionado, é não ler o edital e seus anexos até o final. O que acontece aqui? A empresa lê só o começo do edital, ignora os anexos e comunicados lá no PNCP e perde por detalhe bobo, que seria talvez uma exigência de amostra, uma visita técnica, um modelo de planilha específico, uma marca de referência, prazo de entrega ou até o critério de julgamento que pode ser diferenciado, que vai ser de menor preço, maior desconto, técnica e preço, ou até mesmo regras de desclassificação. Ou seja, é como jogar um jogo sem ler as regras no tabuleiro. Você cai na casa errada e volta todo o jogo. E como que você vai evitar isso? Primeiro, você vai ler todo o edital, você vai entender qual que é o objeto, como que eles vão julgar, que é uma das coisas mais importantes. Quem já segue o canal aqui sabe disso que eu falo, principalmente questão de recurso, que é o que difere aí, né, o amador do profissional. Inclusive tem até no nosso kit mais de 100 modelos prontos aí de recurso, que é o primeiro link da descrição. Outra coisa que você pode fazer que vai ajudar muito é o checklist dos anexos obrigatórios, que é questão aí de termo de referência, projeto básico, minuta de contrato, planilha modelo, exigência de amostra ou de visita, cronograma, comunicação no PNCP. Então são muitos detalhes aí que, se você fizer um checklist, já vai ajudar você. E é mais um detalhe aí que está no nosso kit aí expert em licitação. E se você tiver qualquer dúvida, pessoal, faça isso com antecedência, faça pedido de esclarecimento e, se houver ilegalidade, impugnação dentro do prazo legal. E outro detalhe também nesse ponto é você acompanhar as retificações do edital. Você pode ativar alertas aí e revisar se saiu algum comunicado novo. Isso aí é extremamente importante. Lembrando, pessoal, o edital é como se ele fosse um mapa. Então os anexos ali, eles fazem parte e estão dentro do que você precisa ter conhecimento. O segundo erro, pessoal, que eu vejo eliminando muita gente é documentação de habilitação vencida ou incompleta. O que acontece aqui? São certidões aí que o empreendedor apresenta que estão vencidas, é um balanço desatualizado que não é do ano correspondente ou de algum ano faltante, atestados de capacidade técnica sem os requisitos do edital, índices econômico-financeiros não comprovados ou até procuração incorreta, sem poderes específicos. Pode também aí o cadastro no SICAF municipal estar desatualizado. Então a proposta às vezes era muito boa, mas a habilitação, né, desse empreendedor no jogo, infelizmente aí acaba eliminando. Então, pessoal, de uma forma muito simples, é igual você ter um álbum de figurinhas e falta só uma figurinha e por isso o álbum não se torna completo. É basicamente isso aí que ocorre na prática. E como que você evita esse tipo de problema? A primeira coisa que você tem que fazer é uma rotina definitiva. Você vai precisar ter agenda de certidões, que seja aí de federal, estadual, municipal, FGTS, INSS, trabalhista também é muito importante anexar, porque a maioria dos editais hoje estão prevendo isso. Então faça aí pelo menos, pessoal, com 30 ou 7 dias antes aí de vencer o prazo. E essas certidões aí você inclusive pode ter até mesmo antes de iniciar aí o certame. Outro ponto muito importante aqui nesse quesito, pessoal, é você pensar também em ter uma pasta de documentos aí. Aí você pode até colocar um nome, habilitação atualizada e coloca lá contrato social, atos de representação, procurações, documentos do responsável técnico, atestados de capacidade coerentes com o objeto. Você pode juntar também os balanços, índices, deixar tudo revisado até pelo contador, conferir se o edital ele pede índices específicos, pode ser questão às vezes de liquidez ou de endividamento. E, pessoal, um ponto muito importante, né, os microempresários aí ou empresas de pequeno porte, se faltar regularidade fiscal, trabalhista ali na hora, a lei permite regularizar em até 5 dias úteis, prorrogáveis por mais 5 quando você for o melhor classificado. Mas não abuse disso, use como rede de segurança e não como estratégia. E, pessoal, só para fechar esse ponto, documento bom é o atualizado e no formato exato que é exigido aí pelo edital. Então preste muita atenção. Terceiro erro, pessoal, que é proposta fora do modelo e preços inexequíveis. Ou seja, o que acontece aqui? A empresa envia uma proposta sem usar o modelo que o edital
edital está exigindo, ela esquece, né, dos anexos, que sejam composição de custos e memorial descritivo ali dos itens, ela não descreve o objeto como pedido ou lança o preço tão baixo que é considerado inexequível. Ou seja, para você entender, é como prometer entregar um bolo inteiro com o preço de um pedaço apenas. Parece bom, mas a conta não fecha. Ou seja, o processo de licitação vai estar atento a isso também. E como que você evita esse tipo de problema? Use uma planilha modelo do edital, preencha todos os campos, especifique exatamente o que o edital está pedindo, que seja medidas, marca, qualidade, garantia ou o que for previsto. Simule custos, que seriam os insumos, encargos, logística, tributos, né, que seria o mais importante. Teste de estresse, se o dólar subir, o frete vai aumentar, então você já precisa prever esse tipo de problema. E após você finalizar isso, você faz a assinatura digital da forma correta. Conferência de anexos e validação pelo sistema aí do pregão eletrônico. Preço bom é preço sustentável, sem malabarismo. E pessoal, lembrando, muita gente acha, mas fulano fez um preço tão baixo que ele vai levar. Toma cuidado que se a proposta dele foi inexequível, rapidinho ele vai ter problema com isso e vai passar aí para outro. Isso aí é uma coisa, uma fatalidade que ocorre aí. Quarto erro aqui, que é muito comum, que inclusive aí é objeto até do nosso kit aí. Perder o prazo do recurso ou não manifestar a intenção. O que acontece, pessoal? No pregão eletrônico, a intenção de recorrer, ela é imediata na sessão. Se você não clica, perde o direito. E mesmo clicando, precisa apresentar razões no prazo, que em regra são 3 dias úteis, salvo que constar no edital. Eu já vi edital aí colocando prazo de 5 dias, então perfeito. Ou seja, pessoal, o que seria isso? É como você levantar a mão na hora da prova para poder pedir revisão. Se você não levanta, a chance vai passar. E como que você evita? Na hora da sessão, manifeste a intenção de recorrer e escreva um motivo mínimo. Pode ser de forma até mais subjetiva, mas pelo menos aponte. Baixe a ata, prints da sessão, comunicações e o edital. Monte as razões, né, que seria aí o fato, que é a regra do edital, a lei, a prova que você tem, faz um pedido aí nesse ponto, de forma muito objetiva, que seria talvez a anulação do ato, reclassificação, né, qual for o seu caso, e protocole dentro do prazo. Um exemplo aqui do que você deve mencionar, coloca lá assim, às vezes no chat: senhor pregoeiro, manifestamos a intenção de recorrer em razão de, vamos supor, desclassificação por suposta falha formal. Aí você fala, pois a exigência X do edital foi atendida conforme o documento Y e por isso apresentaremos as razões no prazo legal. Pronto, perfeito. Erro número 5, pessoal: ignorar os benefícios das microempresas e empresas de pequeno porte e regras de desempate. O que acontece? Micro e pequenas empresas deixam de exercer o empate ficto, né, que é o direito de cobrir o preço melhor classificado em determinada faixa, e perdem a contratação por desconhecimento dessa norma, ou não pedem a preferência corretamente e também esquecem da regularização fiscal tardia, quando são as primeiras classificadas. Pessoal, ou seja, simplesmente como você tem uma carta na manga, mas você esquece de usar. E como que você evita isso? Primeiro, leia o edital para ver como o empate ficto será aplicado e em que faixa será feito. Fique atento às convocações para exercer a preferência, prazo costuma ser curto. Se microempresa ou empresa de pequeno porte for a melhor classificada e tiver dependência fiscal trabalhista, regularize dentro do prazo legal para não perder a habilitação. O tratamento favorecido existe para ser usado, então use-o com responsabilidade. E para poder fechar esse vídeo, vou fazer um convite para você. Nós temos aqui no primeiro link da descrição o nosso Kit Expert em Licitações, que você vai encontrar aí um manual completo das licitações, um guia de recursos, que é para você se preparar profissionalmente e saber como recorrer bem, e vai ter um pack aí com mais de 100 recursos já editáveis disponível para você adaptar ao seu caso. Se fizer sentido para você, o link está na descrição. Estude, aplique e não perca uma licitação por um mero detalhe. Muito obrigado por assistir e nos vemos aí no próximo